Tudo bem? Boa noite. Vamos aqui trazer mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Para os nossos corações, o qual o Senhor concedeu aqui a nós nessa noite. Uma palavra abençoada que se encontra no Evangelho de João 4. Que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te dá de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Amém. Somente até aqui. Então, aqui a palavra do Senhor fala que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Aqui a palavra do Senhor fala que Jesus deixou a Judéia e foi passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Então, nesse dia, Jesus ele mudou o percurso dele. Ele da Judéia ia para Galiléia. Mas nesse dia, Jesus muda o seu percurso. Ele passou por Samaria. Ele fala que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário ele passar por Samaria? Porque ele ia chegar diante daquele poço. Deus tinha uma obra com ele ali, diante daquele poço, o poço de Jacó. E a palavra do Senhor fala que quando ele chega ali naquele poço de Jacó, ele manda os seus discípulos ir até a cidade de Sicar comprar comida, porque eles estavam com fome. E ali ele ficou assentado porque ele estava cansado. Labás! Jesus também se cansava. Jesus também se cansava no meio da caminhada, Jesus também se cansava no caminho, no meio da sua trajetória. Jesus também se cansava. E a palavra do Senhor fala que Jesus assentou em volta daquele poço e ficou ali descansando. Mas não era em vão que Jesus estava ali. Deus tinha uma estratégia. Deus queria falar com aquela mulher. E a palavra do Senhor fala que, de repente, veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher.
naquela hora. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher naquela hora. Não era em vão que Jesus chegou até ali. E Jesus fala para ela, dá-me de beber. Jesus pede água para aquela mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher. E disse à mulher samaritana, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nós podemos ver que a cidade de Samaria era considerada impura pela classe religiosa judaica. Por isso, além de os judeus não se comunicarem, os samaritanos não se comunicaram com os judeus, não se comunicavam com os samaritanos. E nem se alimentavam da comida que eles comiam. A palavra do Senhor fala que isso não acontecia. Eles não tinham o costume de se conversar. Era como se fosse ali inimigo. Mas por isso aquela mulher pergunta para Jesus, como sendo tu judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Nós podemos ver aqui que aquela mulher, ela era excluída da sociedade. Por isso, se ela foi naquele horário pegar água. Aquele horário é o quê? Meio-dia. E para que ela não ficasse constrangida, aqui a palavra do Senhor fala que Jesus pega e manda os discípulos. Jesus pega e manda os discípulos ir até a cidade para a comida. Por quê? Porque aquela mulher já estava sofrendo por calúnia, com difamação. Ela já estava sendo apontada ali diante da sociedade pela vida que ela levava. Pela vida que essa mulher levava. Então, ela era excluída da sociedade. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa. Para Deus não tem rico, não tem pobre. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Deus, ele não olha para a aparência da pessoa. Deus olha para o coração. Porque o Senhor tinha contemplado a angústia daquela mulher, a aflição daquela mulher. Pelo que nós podemos ver aqui, aquela mulher, ela não tinha paz. Aquela mulher, ela não era uma mulher feliz. Aí Jesus responde para aquela mulher e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui, aquela mulher, ela ficou espantada da maneira que Jesus tratou ela. Porque as pessoas sempre tratavam ela com indiferença. Nem conversava com ela. E Jesus mandou que os seus discípulos fossem até a cidade. Para quê? Para que ele pudesse ter um diálogo com aquela mulher. Porque ela ia ser tida como mal vista. Porque a fama dela ali na sociedade não era boa. Mas Jesus tinha um encontro marcado com ela. Como eu disse, Jesus não olha para a aparência, mas ele olha para o coração, como ele manda eu falar aqui. Jesus, ele ama ela, amava ela. Jesus ama aqueles que estão triste, angustiado, prostrado, que não tem força mais. Acha que não tem jeito, que não tem uma saída, que não tem uma resposta. Jesus sabe que Jesus te ama.
E saiba que Jesus contempla o teu choro, as tuas lágrimas na madrugada. Assim como Deus contemplou o coração daquela mulher que vivia numa triste e numa grande raiz de amargura, porque ela não tinha paz, pelo que a palavra diz, como essa mulher vivia. Ela não era mulher que tinha paz, ela não era mulher feliz. Ela era uma mulher excluída da sociedade. Por isso ela naquela hora, ela foi buscar água naquela hora. Na hora que ela não ia encontrar ninguém. Porque naquela hora as pessoas não saíam. Quase não costumavam ir até o poço buscar água, porque era a hora que o sol estava mais quente. E geralmente eles buscavam água de manhã ou água à tarde naquele poço. Mas aquela mulher procurou aquele horário porque ela sofria um grande preconceito pela sociedade. E talvez você tenha sofrido um grande preconceito pela sociedade. As pessoas, você olha para você, às vezes não dá nada para você. Às vezes te olha de cima e baixo e fala, coitadinha, quem será? Quem que é ela, né? Aí você fala isso da gente mesmo. Às vezes as pessoas olham por nós e não dão nada por nós. Mas não importa o que o homem ou o que a mulher pensa de mim ou de você. O importante é que Jesus pensa de você. O importante é que Jesus pensa de você. Pensa que Jesus te ama. Independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja enfrentando. E aquela mulher pede, Senhor, e disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não mais venha aqui. E disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Jesus fala para ela, vai lá e chama teu marido e vem cá. Por que Jesus falou isso para aquela mulher? Porque Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus era um profeta. Aí o que aquela mulher responde para Jesus? Aquela mulher fala a verdade para Jesus. Aquela mulher ela não mentiu para Jesus. E Deus não se agrada da mentira. Por isso que a palavra no Evangelho de João 14, 5, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher abre essa boca e pronuncia a verdade. Olha o que ela fala para Jesus. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então nós podemos ver ali que aquela mulher ela confessa o pecado dela com a sua boca para Jesus. Ela confessa que o que ela está fazendo não estava correto. Ela falou a verdade ali para Jesus. Então não importa, independente da situação, da vida que você esteja enfrentando, é importante que você chegue diante de Jesus e adore a Ele em espírito e em verdade. Conta teu problema para Jesus. Conta a tua situação. Às vezes as noites que você tem passado em casa. Às vezes as noites que você tem chorado e não tem conseguido dormir. Deus sabia a angústia daquela mulher. A vida que aquela mulher estava levando não era uma vida reta diante de Deus. Não estava levando uma vida digna diante de Deus. Mas Jesus marcou o encontro com aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus queria transformar a vida daquela mulher. Jesus queria mudar a vida daquela mulher. E assim foi o que aconteceu. Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela teve um encontro real ali com Jesus. Nós podemos ver aqui nos versículos para frente, como eu vou ler aqui. Ela transformou a vida dela quando ela conheceu Jesus. E a nossa vida, quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. Que a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se faz novo. Então Deus ele muda a situação daquela mulher. Nós podemos ver aqui, ó. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher, ela não sabia que ela estava falando com o Filho de Deus. Ela não sabia que ela estava conversando com um homem que cura, que salva, que transforma, que liberta e que leva para morar no céu. Ela não sabia. Ela não tinha ouvido ainda falar de Jesus, porque o samaritano
não se comunicava com os judeus. Ela era uma mulher samaritana. Mas nós podemos ver aqui, ó. E Jesus fala para ela. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, mas nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, ela vem dos judeus. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, alcançou aquela samaritana. Jesus quer te alcançar nessa noite. Jesus quer que você olhe para Ele nessa noite com um olhar de misericórdia. Jesus quer te alcançar nessa noite. Eu orei muito, busquei muita direção de Deus. O Senhor me concedeu essa palavra. Então olha para Jesus neste momento. Olha para Jesus. O homem não tem o direito de falar mal de você. O homem não tem o direito de julgar teu defeito, as tuas falhas. O homem nem tem, não tem. Deus não constituiu o homem como juiz. Ele sim é juiz. O nosso Deus é juiz. E muitas vezes o homem está te julgando pela aparência. Deus manda falar para você que o homem está te julgando pela aparência. O homem e a mulher te julgam pela aparência. Mas o Senhor, Ele não julga você pela aparência. O Deus, Senhor, Ele olha pelo teu coração. Jesus hoje veio aqui para transformar a tua história. Jesus veio hoje aqui para mudar o teu cativeiro. Jesus veio aqui hoje para mudar a tua trajetória de vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a teu respeito e a respeito do teu próximo, a respeito do teu semelhante. Jesus, ele olhou para aquela mulher samaritana com um olhar de misericórdia. Ele não se prostrou, não chegou diante dela ali para acusar ela, para apontar o defeito dela, para apontar as falhas dela, mas sim para ajudar ela a mudar de vida. Porque uma pessoa não muda de vida, uma pessoa não é transformada, você falando mal dela pelas costas, você julgando ela, você apontando ela, o defeito dela. Não. Não é assim que as pessoas se transformam. Aí você vai ferir, você vai machucar. E Jesus não queria ferir o coração daquela mulher, porque ela já estava com seu coração machucado, ela já estava com seu coração ferido. Por isso ele se assentou ali e mandou que os seus discípulos fossem à cidade, na cidade de Sicar, comprar comida. Porque ele sabia que aquela mulher ia ficar constrangida. Ele sabia a dor que aquela mulher ia sentir. Se eles começassem a apontar o defeito dela ali, se eles começassem a apontar a falha dela ali. Então Jesus não olha para você com um olhar de indiferença. Jesus não olha com um olhar de indiferença como as pessoas olham para você. Que muitas vezes as pessoas olham para mim, olham para você com um olhar de indiferença. Às vezes as pessoas não dão nada por você, assim como não davam para aquela mulher. Eles achavam que o quadro e a história daquela mulher não podia ser mudado, a situação dela não podia ser mudada. Mas Jesus transformou a vida dela como se transforma a água para o vinho. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, porque ele ia mudar a história dela, e da mesma forma Jesus vai mudar o quadro da tua história. Jesus vai mudar o teu cativeiro, Jesus vai tirar você dessa situação difícil que você se encontra, que você está passando. Por quê? Porque aquela mulher teve um encontro real com Jesus. E hoje você vai ter um encontro real com Jesus, porque quem me está falando aqui, a palavra está sendo ministrada através do Espírito Santo de Deus. Jesus quer alcançar você, assim como ele alcançou aquela mulher. Jesus quer mudar a estratégia, tua estratégia de vida. A palavra do Senhor falou que aquelas atitudes que aquela mulher teve, depois que ela encontrou Jesus ali, a visão dela foi aberta. Ela estava como se tivesse cega. É como se tivesse uma escama nos olhos daquela mulher. Talvez ela fazia tudo errado e achando que estava fazendo tudo certo. Isso às vezes acontece
Para ela estava tudo normal. Talvez ela até tinha vontade de sair daquela vida que ela estava vivendo, de mudar de situação, mas ela não tinha força. Ela não conseguia sair daquela situação. Sem a ajuda de Jesus, ela não conseguia. Sem a ajuda de Jesus, ela não conseguia. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher naquele lugar. Ali a palavra do Senhor fala que ele ia sair da Judéia e ia para Galiléia. Mas a palavra do Senhor fala que mas era necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher ali naquele poço. E aquela mulher, ela tinha sede. Ela foi até aquele poço para buscar água. Por quê? Porque ela tinha sede. Ela tinha sede de ouvir as palavras da boca de Deus, da boca de Jesus. Talvez você tenha sede do Evangelho, sede de ouvir a palavra, sede de conhecer as palavras que saem da boca de Deus, porque a palavra fala que a Bíblia é a boca de Deus falando. E aquela mulher tinha sede. E Jesus, naquele instante, ele matou a sede daquela mulher com a água viva, a água que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus do Senhor fala que aquela mulher, ela sai dali regozijando. Sabe o que ela saiu dali daquele lugar fazendo? Ela largou a água ali e foi para a cidade. A palavra do Senhor fala que ela foi para a cidade anunciando Jesus ali. Anunciando a palavra de Deus, fala que ela tinha encontrado com um profeta. O profeta de Deus tinha falado com ela. Nós podemos ver ali que aquela mulher, ela foi transformada. Jesus chegou ali para mudar a história dela. Aquela mulher, ela não saía em público. Porque ela tinha vergonha da vida que ela estava levando. Porque ela sabia que as pessoas apontavam ela, caluniavam, olhavam para ela indiferença, olhavam para ela com um olhar de indiferença. Mas nós podemos ver ali que aquela mulher saiu dali feliz, falando, anunciando Jesus, que ela tinha encontrado um profeta. E o que o profeta tinha falado e revelado a vida dela. Já imaginou? A transformação que Deus fez na vida daquela mulher? A libertação dela ali, naquele lugar? Por que isso aconteceu? Porque ela abriu o coração dela. Quando nós abrimos nosso coração para Jesus, as coisas mudam. Às vezes Jesus está aí batendo na porta do teu coração, querendo entrar. Se você não abrir, não tem como ele entrar aí dentro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. A palavra do Senhor fala que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não pede licença para entrar na tua casa, para destruir teu lar. Ele não pede licença para vir destruir tua família, não. Ele entra e faz a arruaça. A palavra do Senhor fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Se você abrir teu coração e deixar ele entrar dentro do teu coração, a palavra do Senhor fala que ele entra e faz morada. Ele entra e faz morada. E onde Jesus entra, a casa que Jesus entra, a vida é transformada. A pessoa é liberta. Onde que não tinha paz, a pessoa tem paz. Onde não tinha alegria, a pessoa começa a ter alegria. Porque quem que alegra o nosso coração? É a presença de Deus, é o Espírito Santo. Talvez você tenha vivido uma angústia tão grande, uma aflição tão grande. Você não tem alegria no teu coração. Mas a palavra do Senhor fala assim, desta maneira, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você convidar ele para entrar no teu coração agora, a alegria dele vai ser a tua força. A alegria dele vai ser a tua alegria, dele vai ser a tua força, a tua paz, o teu refrigério para a tua alma. Convida Jesus agora para entrar dentro da tua casa. Convida Jesus para entrar dentro do teu coração. Talvez o inimigo tenha entrado dentro do teu lar para fazer o aça, para destruir, para tirar a paz, tirar teu sossego, tirar tua noite de sono.
Ele não pediu permissão para você para entrar, não. Ele entrou, ele chegou e entrou, ele invadiu. Como eu falei, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, se você convidar ele entra dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ele vai lá no teu trabalho. Jesus abençoa meu trabalho, ele abençoa. Qual área da sua vida que você quer que Jesus entre agora? Qual área? Da saúde? Você quer que Jesus entre na área da saúde tua? Você quer que ele entre lá na área financeira? Na tua família? O que você quer que Jesus entre na vida dos teus filhos e muda, que transforma? Onde? Qual é a área que você quer que Jesus entre e faça um milagre? Aquela mulher, ela tinha sede. E Jesus saciou a sede dela. Ela encontrou o dono da fonte da água da vida. Qual que é a fonte da água da vida? É a fonte que jorra água para a vida eterna. É a palavra de Deus. Como está lá em Salmo 1. Vou ler aqui para ver vocês mais uma referência que fala de água. Salmo 1. Olha aqui como que você vai ser abençoado. Se você começar a beber diariamente dessa água que é a palavra de Deus. Foi a palavra que Jesus anunciou para aquela mulher e a vida dela transformou. Jesus não parou ali naquele poço à toa, não. Jesus queria mudar a história daquela mulher. Uma vida de fracasso, uma vida de derrota. A vida dela era uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Fazendo tudo que não agradava a Deus. E a pessoa, quando faz tudo que não agrada a Deus, a pessoa não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa que não tem paz, que não tem alegria. Mas aquela mulher alcançou a felicidade, a paz, a partir do momento que ela teve um encontro ali com Jesus. Naquele poço. E da mesma forma, Jesus quer mudar a tua cativeiro. Jesus quer mudar a tua história. As coisas vão começar a encaminhar para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você ter prazer nas coisas de Deus, se você começar a ter prazer nas coisas da palavra de Deus, se você começar a ouvir a palavra de Deus e começar a colocar em prática, as coisas para você vai mudar. Como está aqui em Salmo 1. A partir do Salmo 1, 2 e 3, que diz assim: Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você está vendo aqui? O que acontece quando nós meditamos na sua palavra, que é a água da vida, que foi a água que aquela mulher bebeu? Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, mas aquele dia a mulher ouviu a palavra diretamente da boca de Jesus, que era do Filho de Deus. Ela teve esse privilégio, a mulher samaritana, que é essa água. Se eu lhe der se eu lhe der da água, a água que eu lhe der, você não vai ter a sede. Qual que era essa água que Jesus estava falando para ela, que se ele desse para ela, não ia ter sede? Era a palavra de Deus. E aqui o Senhor está falando aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar na sua lei de dia e de noite? Eu ouvi a sua palavra. É você ler um versículo da palavra de Deus por dia, ou de dia ou de noite. Aí você começa a alimentar a tua alma, começa a alimentar o teu espírito. Sabe o que vai acontecer depois que você começar a fazer isso? Olha o que vai começar a acontecer, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já viu um riacho? Uma planta que é plantada na beira do rego de água, no riacho assim? Você vê que aquela planta, ela não murcha. As folhas dela não vai cair.
Porque ela está constantemente sendo regada pelo aquele regaço, pela água que sai daquele rio. Ou seja, ali do córrego, entendeu? Então as folhas dela não vai cair. E ela vai estar sempre lhe dando fruto, ela vai estar sempre lhe produzindo. Assim é você quando está ali sempre ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a água que dá vida, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à salvação. E ali o que a palavra do Senhor fala? Que você não vai murchar. Você vai ser paz, você vai ser alegria. Murchar quer dizer, quando você está tristinho ali, parece que você está murchinho, né? Está triste, angustiado, andando de um lado para o outro, procurando uma resposta, uma saída, uma solução para o teu problema. Até vezes você está com um monte de dívida aí para pagar. E você não consegue pagar, você não consegue o teu salário digno. O teu salário parece que é como se fosse um saco furado, não dá para pagar as contas. Talvez o Espírito Santo está falando aqui para mim que tem pessoas que não estão dando o dinheiro, não está conseguindo quitar suas dívidas. Mas a palavra do Senhor está falando aqui, ó. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto você fizer vai prosperar. Então examina a palavra de Deus, começa a alimentar dela. Ali você vai ter alegria, você vai ter paz, assim como aquela mulher samaritana teve. Jesus tinha um encontro marcado com você aqui nesta noite, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Não é por acaso, não é em vão, não. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar o teu jeito de pensar, de agir. Talvez você estava fazendo de um jeito e estava dando errado, mas Deus quer te encaminhar do jeito que dê certo. Aquela mulher teve um encontro com o Filho de Deus. Aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com o Filho de Deus. Talvez ela já tinha pensado no seu coração que não tinha jeito mais. Aqui o dom de Deus, como fala aqui no Evangelho de 10, e se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. É o que Jesus fala para aquela mulher no João 4:10. O dom de Deus, qual que é o dom de Deus? Aqui Jesus fala para ela. Sabe o que aqui, ó? Se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te dá de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Essa água viva é a palavra de Deus. Olha aqui, ó. O dom de Deus é a vida eterna. O Todo-Poderoso a oferece a todos graciosamente por meio da água da vida. O Senhor Jesus, o Messias, mostrou que a mulher samaritana necessitava urgentemente dessa água, pois estava cansada e infelicidade, pois embora possuía tudo o que a sua alma deseja neste mundo, continuasse vazia e insatisfeita. Talvez ela podia ter tudo, mas a sua alma estava vazia e insatisfeita. Então só Jesus pode nos dar o direito da salvação e preencher esse vazio, que é o que aquela mulher lhe tinha. Um vazio no seu coração, um vazio na sua alma, um anseio pelas coisas de Deus. E Jesus quer mudar a tua história, mudar o teu cativeiro, assim como ele mudou o daquela mulher. Ela teve um encontro real com Jesus. Enquanto aquela mulher podia oferecer ao Senhor Jesus uma simples água, ele estava disposto a dar a ela o privilégio supremo da vida eterna. Jesus, ele foi até aquela mulher ali para oferecer para ela a vida eterna, para dar a ela o direito da salvação. Como ele tinha falado ali, que a salvação vinha dos judeus. Nós podemos ver ali que somente os judeus tinham o direito à salvação. Mas como os judeus o rejeitaram, os próprios judeus rejeitou Jesus. Ele foi enviado neste mundo
para nos dar o direito à salvação. Por isso ele morreu ali na cruz e verteu sua última gota de sangue para salvar a mim, para salvar a você. Foi por isso que ele morreu ali na cruz, para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito à vida eterna. Foi por isso que ele morreu. Aí a palavra do Senhor fala que a salvação vem pelos judeus. Mas eles o rejeitaram ele. Eles não tinham ele como filho de Deus. Eles não aceitavam que ele era Jesus. O que havia sido anunciado antes pela boca dos profetas antigos, que tinha anunciado que ele ia vir. Eles não acreditavam que um simples carpinteiro, o simples filho de um carpinteiro, podia ser o filho de Deus. Então eles rejeitavam ele. Aí o que Jesus fez? O que aconteceu? Jesus morre na cruz por mim e por você. Ali ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, colaram uma coroa de espinho na cabeça dele. E a palavra do Senhor fala que eles crucificam ele, ele morre. A palavra de Deus fala que depois de 3 dias ele ressuscita. Já estava escrito ali que ele ia ressuscitar dentre os mortos. No 3º dia ele ressuscitou. Aí depois que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E ele começa a instruir os seus discípulos ali, reúne todos eles e começa a instruir eles. E o que Jesus fala para ele? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Vou ler aqui para vocês no Evangelho de Marcos 6,15. Jesus dando as instruções para os seus discípulos, onde ele subir para o céu, onde ele está agora, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Antes dele subir, depois que ele ressuscitou e se assentar à direita de Deus, ele está nos defendendo agora, ele é nosso advogado, mas no dia do juízo, ele vai ser juiz. Olha, eu vou ler aqui para vocês o que ele fala para os seus discípulos. Evangelho de Marcos 16,15. E disse-lhe, finalmente apareceu os 11. Vou ler mais aqui o 14. Para que vocês possam entender como eu falei que ele apareceu para os 11, que é os seus discípulos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido que nos que tinham visto já ressuscitado. E muitos ali dos seus discípulos não criam quando ele apareceu para Maria Madalena, aquela que eles queriam apedrejar ela. Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela era uma prostituta, ela foi pegada em ato de adultério. Jesus apareceu para ela. E muitos ali julgavam e queriam matar ela apedrejada. Ela teve um encontro ali com Jesus. E a sua vida foi transformada. A vida dela mudou como se fosse da água para o vinho. Ela abriu o coração para Jesus, Jesus entrou e a vida dela foi transformada. Talvez se você que está aí me ouvindo, me assistindo agora, se você abrir teu coração, Jesus vai libertar você dessa mágoa, desse ressentimento, dessa dor na tua alma. Libera perdão para quem te machucou, Jesus está mandando falar para você. Libera perdão para quem te feriu. Perdoa essa pessoa, que a paz vai vir no teu coração, a paz vai vir dentro do teu lar. A palavra do Senhor fala que aquela mulher, Maria Madalena, ela foi pegada em ato de adultério, eles queriam matar ela ali. Juntaram aquele monte de gente, de homem ali, com tanto de pedra na mão. Ah, Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei nos diz que nós temos que matar ela apedrejada. E Jesus continuou olhando ali para o chão. Não respondeu nada para eles. Dali um pouquinho, Jesus levanta a cabeça e olha para eles assim. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Tem vezes você está cheio de pecado, está manchado pelo pecado, está acusando a falha, o defeito do teu irmão.
Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Quando nós apontamos o dedo para o nosso próprio, tem 50 apontado para nós. Porque todos são pecadores. Nós já vimos de uma geração de pecado com Adão e Eva. Eles pecaram ali. Mas Jesus não quer que nós praticamos o erro e continuamos nele. Nós temos que consertar a cada dia. Cada dia nós temos que consertar, dobrar nosso joelho, consertar diante do Senhor. Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, tudo que eu fiz, que eu pequei por pensamentos, palavras, atos e ações. Então a palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela se consertou diante de Deus. Maria Madalena. Aí Jesus aparece para ela, aquela mulher que era indigna diante da sociedade. Eles queriam matar ela. Mas Jesus teve encontro com ela. Aquela mulher samaritana, ela se encontrava de uma forma, porque ela estava com um marido que não era dela. Mas Jesus mudou a história dela. Ela já saiu anunciando o evangelho, porque ela abriu o coração para Jesus e deixou Jesus transformar a vida dela. Mas se você abrir o teu coração e deixar Jesus transformar teu coração, a tua mente, a tua vida, ele vai transformar. E a palavra do Senhor fala aqui, que lançando sobre ele toda a incredulidade e a dureza de coração, por não haver crido nos que haviam visto ressuscitado. Ele apareceu para Maria Madalena e para Maria, e mandou que ela fosse anunciar para os seus discípulos que ele tinha ressuscitado. E muitos não creram. Tomé mesmo foi um que andava com Jesus e não cria. Tomé falou que só acreditava se ele visse o furo nas mãos, o cravo onde que foi furado a mão dele, que foi pregado. Então andava com Jesus, caminhava com Jesus e não cria. Duvidava da palavra de Deus. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, ele duvidou. E aqui ele instrui seus discípulos. Olha o que Jesus fala. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. E colocará a mão sobre os enfermos e os sararão. Você está vendo essa palavra aqui que eu estou lendo? Foi a palavra que Jesus falou comigo, a primeira vez, quando eu pedi para Jesus falar comigo. Quando eu não conhecia Jesus ainda, quando eu não conhecia a palavra, o evangelho dele, talvez você seja a primeira vez que está ouvindo a palavra de Deus, talvez você não tenha ainda o conhecimento da palavra de Deus. E eu lembro que eu me encontrava em aflição, em aperto, angústia da minha alma. A dor da minha alma era tão grande que se tivesse um remédio para mim me tomar e um comprimido que tirasse a dor da minha alma, eu queria tomar esse comprimido para tirar a dor dessa alma. Mas eu peguei e falei, Deus, Jesus, fala comigo, Jesus. Pedi para que Jesus falasse comigo. E eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia lá em casa, uma Bíblia velha que o meu tio tinha me dado. Mas eu não tinha o hábito de ler. Eu não tinha o hábito de examinar as escrituras. Eu não tinha o hábito de ler como foi lá em Salmo primeiro. Ler nela medita de dia e de noite. Eu não tinha esse hábito de meditar nela. Como está lá também no Evangelho de João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então Jesus está falando para que você examine a palavra dele, para que você possa começar a ler, examinar. E eu vou dando o meu testemunho. E eu peguei aquela briga, aquela angústia, aquela dor na minha alma, aquela tristeza, aquele vazio no meu coração que nada preenchia. Eu não tinha paz, nada para mim estava bom. Minha vida estava igualzinha a vida daquela mulher ali, a samaritana. Tudo estava ruim, eu podia ter tudo, mas na mesma hora que eu tinha, não tinha nada. A falta da paz, o vazio no coração. E eu peguei e falei, Jesus, fala comigo. Aí eu abri. Só essa palavra que eu li aqui para vocês. A hora que eu li esses versículos aqui que eu li para vocês aqui agora, eu comecei a chorar. Porque eu abri o meu coração. E quando eu li aqueles versículos, a palavra de Deus, ela entrou dentro do meu coração. Eu abri espaço para Jesus entrar aqui. Abre espaço para Jesus entrar dentro do teu coração, preencher esse vazio. Tirar essa angústia, essa tristeza da tua alma. A hora que eu comecei a ler, eu comecei a chorar.
A palavra de Deus foi descendo pro coração. Aquela tristeza, aquela angústia saiu, aquela dor que estava no meu coração, parecia que estava dando um nó. De tão angustiada, de tão amargurada que eu estava. Entrou dentro do meu coração uma paz tão grande, uma alegria. E quem foi? O que é que fez isso? A palavra de Deus. Ela liberta, ela transforma, ela leva nós para morar no céu. Por isso que a palavra de Deus fala para examinar a Escritura. Eu busquei o socorro, o refúgio, na fonte certa. Eu achei a fonte aqui da água da vida. Eu procurei, eu achei. Eu busquei o lugar certo, eu busquei água no lugar certo. Essa água saciou a minha sede. Me deu paz, me deu alegria. E hoje o que estou fazendo? Anunciando o evangelho, assim como Jesus falou para mim fazer ali. No primeiro dia que eu li ali, mídia todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer que Deus ele não faz acepção de pessoa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não se acha grande e melhor do que os outros. Só porque você tem dinheiro, que você tem status. Só porque tem fama, não. Jesus não está olhando para o dinheiro teu. Jesus está olhando para o teu coração. Se há soberba, se há arrogância, se há humildade, se há amor. Se você tem dado teu amor, ajudado o teu próximo quando ele precisa. Se ele tem fome, você tem dado de comer. Se ele tem sede, você tem dado de beber. O nosso dinheiro tem que ser usado, sim, para ajudar as pessoas também que necessitam. Aí Jesus vai falar para você lá no dia de juízo: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me deste de vestir. Como é que fica? A palavra de Deus, o Senhor, fala para nós não juntar tesouro aqui na terra, mas sim juntar tesouro no céu. Onde a traça, ela não vai corroer. Então, se você tem um pouquinho mais, ajuda o teu próximo. Ajuda aquele que você vê que está passando necessidade. Às vezes tem uns aí que está até passando fome. Às vezes você tem e você não abre a mão para o necessitado. O que é isso? É amor. Quando você ajuda o próximo, você vê que a pessoa está pedindo misericórdia para Deus. Às vezes tem pessoa que está pedindo para Deus misericórdia um prato de comida. Se você ajudar quem está precisando, não vai te faltar, Deus vai acrescentar. Não vai te faltar. Se você der um prato, matar a fome de uma pessoa, você pode ter certeza que não vai te faltar. Jesus vai acrescentar para você. Não vai te fazer falta. Jesus vai multiplicar o teu salário. Se você tem um comércio, Jesus vai multiplicar, vai enviar freguês, vai multiplicar. Porque a palavra do Senhor fala que é dando que você recebe. Talvez Deus está testando a tua fé, se você vai ser humilde, se vai ser abrir a mão daquilo que você tem para você ajudar teu próximo. Talvez você tenha, eu não tenho dinheiro. Às vezes eu nem tenho comida direito, mas se você tiver a palavra que levanta a pessoa, você já está fazendo tudo. Se você tiver uma palavra amiga que ajuda, que levanta, você já está fazendo tudo, que muitas vezes uma palavra dói mais que uma tapa na cara. Às vezes a pessoa já está lá no chão chorando, pelos cantos da casa, vem uma palavra que dói, que fere. Aí a pessoa libera uma palavra que machuca. Então, vamos ser pessoas que ajudam as pessoas a se levantar e colocar pessoas de pé, não aquelas pessoas que jogam no chão, que fere. Porque Jesus foi até aquele poço para levantar aquela mulher que estava machucada, ferida. A palavra do Senhor que ela fala que ela sai dali feliz. Foi anunciar que ela tinha encontrado o profeta. Achou uma pessoa que não caluniou ela. Achou uma pessoa que não difamou ela. Ela achou uma pessoa que não jogou praga nela, que não amaldiçoou ela. Ela achou uma pessoa com um olhar de misericórdia, que foi Jesus. Até ali ela não tinha encontrado uma pessoa que amasse ela de verdade. Porque aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, não machuca, não maltrata, não julga, não aponta defeito, não aponta falha.
não desfaz, ajuda. Jesus veio para ajudar, para levantar os caídos, os que não têm força. Olha o que ele fez com aquela mulher samaritana. Olha o que ele fez na vida da Maria Madalena. Não foi por acaso que Jesus estava ali naquela praia. Eles chegaram até ela falando aquilo, até ele falando aquilo, para procurar uma falha, alguma coisa para acusar Jesus. Eu sempre estava procurando um meio para achar uma falha em Jesus, mas Jesus ele era santo, ele era puro. Eles não conseguiram pegar Jesus nas suas ciladas, eles não conseguiram pegar Jesus nas suas armadilhas, porque Jesus era santo, ele amava o seu próximo. Tanto nos amou que se entregou por nós, para a remissão dos nossos pecados. Ele morreu por mim, ele morreu por você, morreu por aquela mulher samaritana, que transformou a vida dela. Por que ele transformou a vida dela? Porque ela abriu o coração e deixou Jesus entrar. Se você abrir teu coração e deixar Jesus entrar, ele vai transformar a tua vida. Às vezes a pessoa que pensa, é o dinheiro que traz felicidade, que traz paz. Não. O que traz paz e que traz felicidade é Jesus, é a presença dele, é a palavra dele. É a que cura, que liberta, que transforma. Foi que transformou a minha vida. Todo dia nós temos problemas, sim, temos problema. Todo mundo tem problema. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflição. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, eu quero dizer que nós também vamos vencer. Mas sabe que Jesus te ama, ele manda falar para você. E olha para você com um olhar de misericórdia. Jesus não te despreza, Jesus não te rejeita, independente da situação que você esteja enfrentando e vivendo agora. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para você agora nesta noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração, pedir para que o Senhor venha te abençoar, te dar paz. Aleluia. Senhor Deus e Pai, coloca agora cada vida que se encontra agora, Senhor Deus, do lado dessa tela aqui, desse celular, Senhor. Quebra toda maldição lançada agora, eu quebro, eu rejeito toda maldição lançada na vida dessas pessoas, toda praga, todo ódio contra a vida delas, eu renuncio agora. Eu rejeito todo mal, toda palavra contrária e maldita, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Toda a obra do mal, toda a palavra negativa, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, coloca amor no coração dessas pessoas, que venha transferir bênção, Pai, que as palavras delas venham ser palavras de bênção. Repreendo todo bloqueio, toda a força contrária, toda a força negativa. Envia teus anjos agora com tua espada desembainhada na casa dessas pessoas, nos lares dessas pessoas. Vai quebrando toda a algema, todo o grilhão, toda a inveja, todo o olho grande. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a palavra maldita eu repreendo agora. Cai por terra. Eu quebro toda a calúnia, toda a difamação, eu desfaço agora. Toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição de espírito, eu repreendo agora toda a amargura desse coração. Em nome de Jesus Cristo. Que haja alegria, que haja paz, que haja refrigério, que haja renovo. Que a alegria do Senhor venha ser a tua força. Você que não tem paz, que a paz do Senhor possa entrar nesse coração agora. Em nome de Jesus Cristo, eu libero a paz aqui agora. Oh Deus, manifesta a tua presença agora. Que a tua graça venha se manifestar na vida dessas pessoas agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz o impossível assim como o Senhor fez o impossível na minha vida, Pai. O Senhor alegrou meu coração, o Senhor me deu paz. Aleluia. Só o Senhor tem o poder de transformar. Assim como o Senhor transforma a vida daquela mulher samaritana, transforma a vida dessas pessoas agora. Dá vitória, Pai. Renova os dias, Senhor, como antes. Às vezes a pessoa era feliz atrás, agora não é mais, Senhor. Torna da alegria da tua salvação. Vai manifestando a tua graça, a tua presença agora, Espírito Santo de Deus. Entra dentro dessa sala agora, meu Pai. Essa pessoa que está nesse sofá agora, ó Espírito Santo de Deus, vai de encontro em nome de Jesus. Faz o impossível, Deus. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e aquele que crê vê a glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu posso sentir a paz do Senhor aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que você venha dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Abra as portas que estão fechadas, que estão trancadas, Pai.
Revela a tua salvação agora com a tua presença, que o teu Espírito Santo possa mostrar, Senhor. Abre os olhos, abre as mentes, abre os olhos espirituais agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Concede o desejo do coração dessa pessoa que está buscando, que está pedindo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, você que está me ouvindo agora, comece a pedir para o Senhor aquilo que você quer que o Senhor faça no teu coração, na tua vida. Começa a pedir agora que o Senhor está te visitando agora. Começa a pedir. Em nome de Jesus, porque Jesus está aí. Ele está aqui comigo, mas está aí com você agora. Ou está aqui adorando ao Senhor com louvor, como Ele colocou no meu coração. É um corinho pequenininho, rápido. Enquanto isso, você começa a falar com o Senhor aí. Eu posso sentir a paz que o Senhor liberou para você agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, Rei Jesus, porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Sabe que Jesus te ama. Ele vai mudar a história tua, vai mudar o teu cativeiro. Você que sentiu paz no seu coração, sentiu o toque do mover do Senhor e diga um amém para mim. Aleluia. Você que sentiu algo diferente depois dessa oração. Amém? Sabe que Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando aqui a nossa live e Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fica com Deus e Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa iluminar tua mente e teu coração. Fica com Deus.